Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5, né? Já falei? Não, Isaías, no livro de Isaías, capítulo 5. Eu coloquei uma chamada lá sobre a vinha. Eu coloquei uma chamada sobre o meu amado. Ele tinha uma vinha. Coisa linda. O nosso amado, ele tem vinhas. Né? O nosso amado, ele prepara vinhas. Ele planta vinhas. Ele rega vinhas, ele cerca vinhas, ele cuida de vinhas. Né? O nosso agricultor, ele é expert em criar vinhas, em cultivar vinhas. E Deus me deu essa palavra, me deu isso aqui, para falar com a igreja, para falar com você também que não conhece esse Deus, com você que é simpatizante do Evangelho, como eu já fui um dia, mas que o seu espírito, ele se constrange quando ouve Deus falar. Eu tô vendo aqui Railma no Facebook. Deus te abençoe, Railma. Um abraço. Então, no capítulo 5, a palavra diz assim: agora eu cantarei para o meu amado, para o meu bem-amado, uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Essa colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras e construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar e observou que deveria produzir uvas, mas produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderei ter feito, o que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar, e será devorada, e derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada. E eu a devastarei, não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens, para que não chovam sobre ela. Isso é um poema, gente. Isso aqui é um poema, viu? Pastora Sandra, Deus abençoe. Isso aqui é um poema. Coisa linda demais. Primeira vez que eu li isso, eu chorei tanto. Eu chorei tanto porque a vinha para Israel, para o povo hebreu, era sinônimo de prosperidade. A vinha ela era sinônimo de paz e de prosperidade, né? Para o povo hebreu. E nas escrituras, ela é muito usada. Deus usa muito a vinha para falar conosco, né? Deus tira aquele povo escolhido do Egito, né? E planta numa terra separada para aquele povo. Planta numa terra escolhida para aquele povo, né? Só que essa vinha, ela não corresponde às expectativas de Deus. É isso que o poema fala aqui. É isso aqui que o poema fala. O Isaías, ele pegou um poema para retratar a história de Deus com Israel. Para a gente ter uma ideia desse relacionamento entre Deus e o povo dele. Né? Ele pega a parábola da vinha, a vinha e o seu amado, para fazer uma comparação com Deus e o povo dele, Israel e Judá. Porque naquela época o reino estava dividido. Só que para a gente entender o que Deus quer falar aqui, a gente vai ter que entender esse processo de vinha. Como é que é construído, como é que nasce uma vinha. Como é que o agricultor ele cria a vinha, né?
O que é que ele tem que fazer para que essa vinha aconteça? Como é que acontece a vinha? Como é que ela surge? É isso que a gente vai ver aqui agora, para entender o que é que Deus está falando conosco, né? Esse processo de vinha é um processo meio complicado, Por quê? Porque a primeira coisa que o agricultor vai ter que fazer é escolher uma terra para plantar a vinha. Né? Ele vai ter que escolher um lugar bom, uma terra boa para plantar a vinha. O interessante é que a vinha, o vinhedo, ele pode ser plantado em qualquer tipo de solo. Qualquer tipo de terra pode se transformar em um vinhedo. A única terra que não pode ser transformada e que não consegue, não é nem que não pode. Deus não impede ninguém de ser uma vinha. O problema é que esse tipo de terra não consegue frutificar, não consegue germinar, porque o solo é um solo árido, sabe? O único tipo de solo que não dá para plantar vinha, não dá para plantar o vinhedo, irmão Denivaldo. Quem tá aqui hoje comigo é o irmão Denivaldo Costa. Vamos orar pelo nosso irmão, viu? Por todo mundo que trabalha aqui na rádio, viu, gente? Por favor, você que tá aqui do outro lado, ora por a gente aí. A única terra que não é favorável ao plantio de vinha é o solo, sabe? É aquele solo duro, aquele solo que não consegue drenar a água, sabe? Aquele solo que não consegue absorver a água, né? E o solo que não absorve água, ele não é um solo fértil. O solo que não consegue se alimentar, né? Vamos colocar isso aqui. Não consegue ser regado, não consegue absorver a água, ele é um solo improdutivo. Ele é um solo infértil, ele não gera nada. Porque se você não consegue absorver a água, que é essencial para que nasça o vinhedo, você não vai gerar, meu filho. Deixa eu dizer aqui pra você não vai gerar nada, vai ser difícil isso aí, vai ser difícil. E esse plantio aí da vinha, ele não é fácil não é fácil. Por quê? Porque a primeira coisa, depois que o agricultor, que o vinheteiro, acho que é vinheteiro, ele escolhe a terra, ele separa a terra para fazer o plantio, a primeira coisa que ele vai ter que fazer depois disso é limpar essa terra. Ele vai ter que limpar a terra, né? Ele vai ter que eliminar todo tipo de sujeira que tem na terra. E a primeira coisa que ele vai fazer é escrafunchar a terra para tirar toda a raiz antiga. Vai entendendo o que Deus está falando aqui. Para tirar toda a raiz velha. Sabe aquela raiz velha? Eu amo, pastora. Gosto muito de pregar. Amo pregar. Meu Deus, Deus sabe. Então, assim, toda raiz velha, toda raiz que já tá, que já não tá dando mais nada, que tá ali só, sabe, impedindo que algo novo nasça. Então, o agricultor, ele vai ter que catar isso naquela terra, ele vai ter que limpar essa terra todinha, vai ter que tirar tudo isso, vai ter que tirar essa raiz antiga, que pode trazer problema, vai ter que tirar os fungos, que também podem trazer problema, e vai ter que corrigir o solo. Aí eu fui estudar o que porque eu não sou agrônoma, né? E eu também não vou chegar aqui para pregar sem saber o que eu tô falando. Eu tenho que saber o que eu tô falando, viu, gente? Porque Deus fala no sobrenatural, Deus fala no mistério. Você tem que entender a palavra revelada aqui. Depois que ele limpa a terra, depois que ele tira a raiz velha que está lá escondida na terra, depois que ele tira os fungos que estão na terra, ele vai corrigir a terra. O agrônomo, ele entende que é necessário para que se plante algo naquele lugar, que aquela terra seja corrigida. E o que é corrigir a terra? Eu vou explicar o que é. O agricultor, para corrigir a terra, ele precisa nivelar o pH da terra. O pH da terra, segundo os agrônomos, eu fui estudar, eu não estou aqui leiga não. E o que é pH? pH é acidez. pH é a acidez da terra. Antes de plantar, antes dele colocar a semente do bem, a semente santa dele ali, ele vai ter que limpar essa terra, tirar a raiz velha da terra, tirar fungos da terra e corrigir a terra. O que ele vai ter que fazer, missionário? Ele vai ter que dar equilíbrio à terra. Ele vai ter que nivelar, colocar esse pH, essa acidez em um nível que não atrapalhe
o que está para vir sobre a terra. Presta atenção no que Deus está falando. Aí eu fui buscar os sinônimos, Denivaldo, de acidez. Fui buscar, tinha um bocado, gente, tá cheio. Se você abrir o dicionário, você vai ver. Só que eu tinha que trazer para nós aquilo que vai ser coerente com o que Deus quer falar. Aí eu encontrei lá que os sinônimos de acidez são aspereza. Escuta isso aqui, terra. Presta atenção aqui. Aspereza, severidade, rudeza, amargor, rispidez, fermentação, irritação, azedume e amargura. Elane, Deus abençoe. Tudo isso aí, Carla Santana, Pastora Mara, Deus abençoe. Tudo isso aí tinha que ser nivelado. Tudo isso aí tinha que ser retirado da terra. O agricultor, ele tinha que deixar isso, a terra em equilíbrio. A terra, ela não poderia ultrapassar o limite. A terra, ela não poderia ter nada em excesso. Porque, eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós somos carne. Ninguém aqui é santo. Ninguém, nem eu, nem o irmão Denivaldo, nem o apóstolo, nem o sacerdote, nem o missionário, nem a ovelhinha que está sentada no banco. Ninguém, nem o papa, ninguém é santo. Não existe santo, santo só ele. Então nós temos problemas de caráter, nós temos problemas de desvios, eu vou colocar isso aqui, de caráter, sabe? Nós temos problemas com as nossas emoções. Só que Deus também não tira tudo. Deus não tira tudo. Por que não tira tudo? Porque existem coisas em nós que Ele vai usar pro reino. Tem coisas em você que Ele vai dar uma lixada, Ele vai dar uma limitada, vai dar limite, Ele vai tirar o excesso, vai colocar em equilíbrio para Ele usar dentro do reino. Mas tem coisas que tem que ser totalmente retiradas. No caso da terra aqui, para se plantar o vinhedo, o que o agricultor tinha que fazer? Ele tinha que dar um equilíbrio, tinha que dar nível, tinha que dar limite àquela acidez. Tinha que dar limite, né? Porque se não fosse assim, a planta não tinha como receber os nutrientes. Quando se colocasse a semente ali, a planta não receberia os nutrientes que ela precisava para crescer. Não ia ter como receber. Por quê? Porque tinha muita coisa nela. A terra estava muito contaminada, a terra estava cheia de coisas que iriam atrapalhar esse processo. Estava cheia, né? Então, esse trabalho aí que o agricultor faz de eliminação das pragas é um trabalho muito difícil. O trabalho de eliminar pragas, de tirar as formigas, sabe? Porque terra, quando não tá limpa, quando a terra não é limpa, a primeira coisa que vai aparecer na terra são duas pragas chamadas formiga e cupim. Por quê? Porque o cupim, ele devora você. O cupim, ele destrói tudo que ele acha pela frente. Ele destrói tudo que ele acha pela frente. E a formiga, ela tem aquele trabalho, né? De leva atrás. Trabalhadora, mas parece que tudo que ela consegue não tá fazendo efeito, não. Ela vai e volta o tempo todo. É um trabalho incansável. Mas não deixa de ser uma praga. E o cupim, ele devora tudo. E o agricultor, ele precisava tirar essas pragas aí. Precisava tirar isso e precisava tirar também as ervas daninhas, sabe? Porque erva daninha, assim, tem uma coisa terrível, uma coisa que chega a ser incontrolável, é uma coisa chamada erva daninha. Por quê? Porque a erva daninha, ela prolifera de uma maneira assustadora, irmão Denivaldo. O mato, aquilo que não presta, ele prolifera rapidamente. Né? Parece esse negócio aí que tá vivendo agora, que o contágio é rápido. A erva daninha, ela tem a capacidade de contaminar tudo ligeiro. É terrível. Então o agricultor, ele tinha que limpar a terra. Ele tinha que limpar. Essa era a primeira etapa do plantio da vinha, né? Preparar a terra. E depois que ele preparava essa terra, que a videira, ela era plantada, a semente da videira, ela era plantada nessa terra que tinha sido selecionada especificamente para essa videira, tinha sido separada para essa videira. Depois que ele faz isso aí, o agricultor tem o cuidado. Isso aqui é interessante, presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. Isso aqui, o agricultor tinha o cuidado de criar uma sustentação. Criar uma sustentação para as parreiras. Porque as parreiras, elas precisavam de sustentação.
Não tinha como a videira crescer. A videira ela não consegue se sustentar sozinha. Primeira lição que você tem que guardar. Sozinho, meu filho, se você não tiver a sustentação de Deus, você não vai para lugar nenhum. Você não cresce, não. Agora, tem gente que se escolhe em outras coisas, né? Aí, a condução, né, o crescimento da videira, ele começa a mudar. Em vez da videira estar sendo conduzida na direção correta, em que ela foi plantada, não, ela começa, né, a desviar. Aí é complicado aí. Então, a videira, ela precisa desse suporte. Ela precisa desse suporte para quê? Para sustentar os ramos dela, para sustentar as folhas dela, né? Para que ela cresça de maneira correta. E para que ela cresça de maneira correta, o agricultor, ele constrói um suporte. Ele enfia estacas, são tipo postes, né? Ele enfia aqueles postes, aquelas estacas de madeira, geralmente de madeira. Tem algumas, eu fui estudar sobre isso, tem algumas armações para videiras que são feitas de ferro, né, para serem mais resistentes. Mas a maioria são artesanais, né? Esse povo que cultiva, né, esses grandes cultivadores, eles fazem aquele negócio artesanal. E os pequenos cultivadores, eles fazem aquele negócio bem bonito. É tipo um arco, né? Artesanal, tipo uma cabaninha toda artesanal. Então são estacas que são enfiadas naquela terra e que tem fios presos a essas estacas. Para quê? Para sustentar os ramos, sustentar as folhas. E tem uma coisa interessante. Essas estacas aí, essa sustentação, ela tinha uma outra finalidade. Além de carregar a vinha, né? Além de carregar o vinhedo. Porque ela tinha um outro objetivo, além de carregar. Ela tinha que ser forte o suficiente para suportar todos os acidentes que iam vir ao longo daquele plantio. Porque durante o plantio, durante o nosso crescimento, durante o crescimento da vinha, um bocado de coisa acontece, gente. Muito acidente acontece, viu? Acidentes naturais e acidentes sobrenaturais. Então, nesse decorrer desse plantio aí, ia acontecer muita coisa. Ia acontecer vendavais, né, que poderiam arrancar a vinha, iriam acontecer chuvas muito fortes, tempestades, né? Então, aquele suporte ali tem que ser um suporte firme, um suporte forte. Para quê, missionário? Para conseguir sustentar a vinha. Por quê? Porque a vinha é pesada. Sustentar a vinha tem que ter, sabe, tem que ser, o suporte ele tem que ser um suporte forte, porque para sustentar a gente, meu filho, só Jesus para sustentar, é muito peso, a gente carrega muita coisa. Muita coisa. Ao longo do nosso crescimento, a gente vai se esvaziando, sabe? A gente vai se libertando, a gente vai sendo limpo, as pragas vão sendo eliminadas, né? Os fungos, eles vão começar a ser dizimados de nós. Mas nós somos pesados, né? Então, quem tem que sustentar é você. Tem que ver aqui, presta atenção no que Deus está falando aqui. Então, esse suporte, ele tinha que sobreviver aos impactos do que vinha sobre a videira. Quem sustentava totalmente a videira, essa vinha aqui que nós lemos, era Deus. Ele sustentava totalmente, né? Essa sustentação, ela é uma necessidade. Ela não é opcional, não existe opção. Ela é uma necessidade, né? A maneira como a videira ela é conduzida, a maneira como ela vai ser conduzida, porque esses suportes, essa armação, né, que é feita para sustentar a vinha, ela vai ser colocada para conduzir a vinha, né, para dar direção à vinha. A vinha ela vai crescer de acordo com a armação, de acordo com aquele suporte. Para onde o suporte levar ela tá indo. Então esse suporte, ele é responsável pelo crescimento da vinha, ele é responsável pelas folhas, pelos frutos da vinha, ele é responsável pela produtividade, pela quantidade de frutos, ele é responsável por tudo isso. Só que isso não acontece, é isso aqui que nós temos que entender, porque nós somos ansiosos, né? Nossa natureza é terrível. Essa sociedade que vive, mora com a gente, ela é terrível. Esse trabalho todo que o agricultor faz, ele não vai ver antes de 3 anos, né? Com 3 anos depois, desde o dia que ela foi plantada, é que começam a surgir alguns frutos. Alguns frutos começam a surgir. Só que eu quero que você entenda algo aqui.
Para que o agricultor entenda que essa vinha, ela tá pronta, é uma vinha consistente, uma vinha que está firme, para que ele tenha essa certeza de que a vinha ela está preparada para frutificar bem. Ele não pode se animar, o agricultor não pode se animar, e ele não se anima porque ele é expert em vinhas, com aqueles frutos que estão sendo gerados com 3 anos. Sabe por quê? Porque o fato de nós frutificarmos ao longo do caminho, muitos de nós geramos frutos, nós começamos a florescer, né? Mas isso não significa que nós estamos firmes. Não significa que nós temos sustentabilidade. Que sustentabilidade, missionária? O que, missionária? Sustentabilidade não significa que nós temos sustentabilidade. Então, assim, eu quero dizer para você que você hoje pode estar frutificando, você hoje pode estar dando frutos, você hoje pode estar... Como é que eu vou explicar aqui para você? Pode estar mostrando serviço, mas isso não significa que você está pronto. Existe um período maior, um período de 5 anos, né? Depois, o meu que está dizendo que está com dificuldade de reproduzir aqui. Um período de 5 anos, que é quando o vinicultor, ele faz, sabe, uma avaliação da videira. Ele vai olhar como é que está essa videira, né? Se a qualidade foi a desejada, né? Se ela está dando os frutos da forma que ele quer, da forma que ele esperava. Né? É isso aí que a gente tem que entender. E aí, ela vai ser avaliada depois desse tempo. Ela vai ser avaliada, mas nós temos que entender que tudo depende da maneira que a vinha, na maneira que nós nos deixamos ser conduzidos. Nos deixamos conduzir. Viu, irmão Derival? Porque a vinha, ela sozinha não vai fazer nada. Se ela não tiver a sustentação certa, se ela não tiver maleável para ser conduzida, pode ser que ela vá por um caminho que não vai ser bom, né? Que não vai ser bom. Pode ser, ninguém sabe, né? Ela pode frutificar, mas pode ser que lá na frente ela dê um fruto ruim, sabe? Ou pior, que ela pare de frutificar, que ela pare de dar frutos, né? Pode ser isso também. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer, né? Se a gente começar a desviar nossos olhos, começar a ir por um caminho errado, a gente nunca sabe. Eu queria que alguém do Facebook me desse um alô aqui pra eu ver se tá transmitindo, porque aqui tá dizendo que não tá transmitindo. Se alguém puder me dar um alô, eu agradeço. Viu? Aí nesse poema aqui, o Isaías, ele chega retratando essa relação entre a vinha e o Senhor. Ele chega retratando essa relação entre Deus e Israel. Ele chega com esse poema aqui fazendo uma comparação sobre esse relacionamento. Né? Ele chega trazendo para nós uma comparação de como funcionava essa intimidade. Será que alguém pode me dar um alô, gente? Aí no Facebook, o Coisa da Rádio está dizendo aqui que está tendo problema para reproduzir o vídeo. O pessoal do Instagram também, se puder me dar um alô, eu agradeço. Para saber se está transmitindo, para ver se é a internet da rádio. A internet tá boa, irmão? A internet da rádio tá boa? Alguém puder me dar um alô aí, tá ótimo, Sandra. Obrigada aqui. É porque eu não tô me vendo aqui na câmera, eu tô achando que não tá transmitindo. Mas graças a Deus tá. Então, assim, esse poema aqui de Isaías, ele retrata isso. O relacionamento entre Deus e o povo, né? Entre Deus e a nação eleita, a nação escolhida dele. É uma coisa linda isso aqui, porque a forma como Isaías trouxe isso para nós faz a gente, sabe, olhar para isso aqui de uma maneira mais, sabe, receptiva, né? Porque ele trouxe como poema, né? Ele trouxe isso aqui como um poema. Só que Deus, ele quer que você entenda o que ele quer de você hoje. Ele quer que você entenda. Quando Deus plantou, quando Deus separou Israel, quando Deus separou Judá, Deus esperava que a nação dele, que o povo dele desse testemunho como povo dele, como nação eleita, porque esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa
A nossa missão é testemunhar, é revelar, que Jesus seja revelado em nós. Então, Deus esperava isso. Deus esperava que a nação ela desse um bom testemunho, só que eles não foram obedientes, né? Judá e Israel, eles deram um testemunho péssimo. É aqui quando ele diz que ele esperava que os frutos fossem bons. Mas as uvas, elas foram uvas amargas, né? Não foram uvas doces, foram uvas amargas. As uvas que foram geradas... os frutos daquele povo que ele separou, que ele cuidou, né, que ele plantou, não foram os frutos que ele esperava. A expectativa do agricultor ela foi frustrada. Ela foi frustrada, né? Em vez de dar um bom testemunho, o povo fez tudo errado. O povo era desobediente, o povo era intolerante, né? Era injusto, era um povo injusto e era um povo idólatra. Apesar de tudo, apesar de todo o amor, apesar de todo o cuidado, né? Todo o cuidado que Deus teve com Israel, né? Todo o cuidado que Deus teve com a vinha, né? Tá ouvindo um zumbido no fundo, olha aí, amigo, que é. Todo o cuidado que ele tava vindo, que Deus teve com a vinha, não adiantou. Não adiantou nada. Por quê? Porque o povo não estava se conduzindo da maneira correta. A vinha, ela não estava crescendo da forma esperada. Então, quando você não cresce da forma esperada, quando o teu crescimento ele é desordenado, quando o teu crescimento ele está fora da direção, o resultado é que os frutos não sejam bons. O resultado é que os frutos que esse crescimento, que esse plantio vai gerar, sejam frutos amargos, viu? Sejam frutos amargos. Bispo Elisa, me disse se o Instagram tá bom, por favor. Então, assim, o que é que Deus está falando conosco aqui hoje? O que é que Deus está dizendo pra gente aqui hoje, né? O que é que Ele está dizendo assim pra mim e pra você, né? Que maneira que nós estamos nos conduzindo? Que maneira é que nós estamos nos conduzindo? Porque quando o amado, quando ele viu que a vinha tinha produzido maus frutos, frutos ruins, uvas amargas, ele ficou sem saber. Ele disse, agora eu não tenho muito o que fazer, não. Eu não tenho muito o que fazer. Aí ele chega, né? Ele chega com essa lamentação, né? Ele diz assim, o que eu deveria fazer? O que mais eu posso fazer a minha vinha que eu já não tenha feito? O que é que eu posso fazer? Porque eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu cerquei a minha vinha, eu cuidei da minha vinha, eu reguei a minha vinha, eu alimentei a minha vinha, eu dei direção à minha vinha, eu protegi a minha vinha, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Por que a vinha tá assim? Por que a vinha não me ouviu? Por que a vinha tá indo por um caminho contrário àquilo que eu ensinei? É isso que Deus está falando aqui, é isso que o amado está dizendo aqui. Ele começa a se lamentar, ele começa a dizer o que é, e ele é tão humilde. O nosso Deus, ele é tão humilde, o caráter dele não muda nunca. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo dono de tudo, não muda nunca. Ele tem humildade de se colocar, irmão Denivaldo, como, sabe, no banco dos réus. Ah, que coisa linda isso aqui. Ele se coloca no banco dos réus. Ele diz assim, por favor, eu vou me colocar aqui entre mim e a vinha. Habitantes de Judá, moradores de Jerusalém. Eu estou me colocando aqui entre mim e a vinha. Entre mim e a vinha eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo. Então agora a única alternativa que eu tenho, a única coisa que eu tenho para fazer é começar de novo. Ai, meu Deus, porque o agricultor ele não destruiu a vinha para matar a vinha. Ele não destruiu a vinha porque ele desistiu da vinha. Ele não destruiu aquela vinha porque ele não amava a vinha. Ele destruiu a vinha para ele recomeçar, para ele trazer a vinha para o princípio, para ele resgatar o que havia sido perdido. Ele queria que a vinha tivesse um novo começo, porque aquele definitivamente, do jeito que ela estava, não poderia continuar. Não poderia. Aí o que ele faz? A palavra está aqui, a gente leu. A primeira coisa que o agricultor faz, são 15h45. A primeira coisa que o agricultor faz é tirar a proteção da vinha. Tem que ter cuidado. Porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente está por nossa conta.
Quando você sai do centro daquilo que Deus planejou para você, você que é servo, irmão Denivaldo, você que se diz discípulo, quando você começa a tomar atalhos que Deus não mandou, quando você começa a seguir, né, a crescer por um lado que Deus não quer que você vá por ali, porque aquele crescimento ali é fictício. Uma hora aquele crescimento ali vai encolher, né? Mas você tá indo, né? Por quê? Porque é interessante, aquele lugar ali parece que é mais confortável. Aí você começa a desviar o seu crescimento. Quando a gente começa a fazer isso, a gente tá fora. É por nossa conta, porque Deus não mandou. Esse bordão aí de quando Deus manda, ele garante, só funciona quando ele manda. Quando ele não manda, não funciona nada, não. Aí ele, o que é que ele faz? Ele tira a proteção. Ele derruba a sebe. Ele derruba a parede. Ele tira a cerca que protegia a vinha. E quando acontece isso, quando Deus, quando o nosso amado, quando o nosso agricultor, ele se retira, ele tira a proteção dele. Nós estamos correndo um grande risco. A vinha, ela corre um grande risco de ser invadida por animais, né? Porque sem a cerca, qualquer animal poderia entrar na vinha. Sem a cerca, qualquer bicho, qualquer pessoa, né? Qualquer ladrão, qualquer praga poderia entrar na vinha. Né? A vinha estava descoberta, a vinha estava sem proteção nenhuma. E aí é quando ele fala aqui que ele tiraria a cerca e a vinha, ela seria facilmente pisoteada. Facilmente pisoteada. Né? É interessante isso aqui, porque isso aqui é uma alegoria que o Isaías faz ao juízo que Deus traria sobre Israel. Né? Ele está proclamando em forma de poema o juízo que viria sobre Israel. Porque nós sabemos que Israel sucumbiu. Israel, ele sucumbiu à Síria e Judá sucumbiu à Babilônia. Então isso aqui foi uma maneira de, delicadamente, né, poeticamente, eu vou colocar aqui, Isaías está proclamando o juízo de Deus para aquele povo. Dizendo assim, ó, Deus vai tirar a proteção de vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado. Então, cuidado, porque a partir do momento que eu tirar minha proteção, qualquer um pode entrar aqui. Qualquer um pode invadir essa terra, que é de vocês, que eu trouxe, que eu preparei para vocês, mas que vocês não estão dando devido valor, vocês não estão entendendo. Vocês estão se comportando como, sabe, nécios, loucos, inconsequentes, irresponsáveis, sem temor nenhum, sem respeito nenhum, sem amor nenhum. É isso que Isaías está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Nós temos muita sorte, porque a longanimidade de Deus, ela é muito grande. Ela é muito grande, Kátia, Deus abençoe. A longanimidade de Deus, ela é grande demais. Né? E quando ele chega ao ponto de fazer isso aqui que ele fez, é porque a coisa chegou no estágio que não tem mais como ele, sabe, segurar o juízo dele. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Ele nos ama tanto, né? Que ele vai estender esse juízo, né? Ele vai estender esse limite o máximo que ele puder. Né? Quando o agricultor, quando ele viu que por mais que ele tenha limpado aquele lugar, por mais que ele tenha protegido aquele lugar, por mais que ele tenha purificado, que ele tenha sustentado, por mais que ele tenha corrigido a terra, por mais que ele tenha feito tudo isso, no momento dele avaliar a terra, no momento em que ele ia colher os frutos daquela terra, naquele momento ele viu que ele trabalhou muito, mas que aquela vinha ela não correspondeu às expectativas dele. O agricultor ele ficou frustrado. O agricultor ele ficou, sabe? Aí eu vejo a tristeza de Deus, é quando ele entra com esse lamento aqui, com essa tristeza. Ele diz, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz tudo que eu podia como pai, como dono, como redentor, como amigo, como amado. Eu já fiz tudo, irmão Derival. Já fiz tudo, mas agora eu não tenho mais o que fazer a não ser permitir a destruição, permitir o cativeiro, permitir a invasão, permitir o jugo. Porque quando a proteção sai, o jugo entra. Quando a proteção de Deus sai, meu filho, o jugo entra. Pode ter certeza disso. Os invasores, eles entram. As pragas, ela começa, a erva daninha começa a proliferar. Quando você não está dentro do centro da vontade, num lugar, sabe? Não está crescendo da forma que Deus ordenou, a coisa fica difícil, né? E aí Deus traz isso pra gente hoje. Deus traz. 5 minutos? 10? Ah, sim, 10. Certo, mas peraí. Eu vou concluir isso aqui.
Eu pedi a Denival para me avisar quando faltasse 10, mas eu tenho que concluir. Então, assim, Deus traz isso aqui para nós, essa autoanálise. Deus traz para nós hoje essa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Estou vendo Sara aqui. Será que nós, como vinha de Deus, será que como vinha retirada do Egito, como vinha que foi levada para uma terra, como vinha que foi cuidada, como vinha que foi, sabe, regada por esse Deus, será que nós estamos produzindo da forma correta? Será que nós estamos nos deixando conduzir por essa sustentação divina? Será que a gente está sendo humilde o suficiente para permitir que Deus nos direcione? Será, gente? Essa é a pergunta que Deus está fazendo aqui, pra gente aqui. Será que nós estamos conseguindo ter essa humildade, sabe? Será que nós estamos no caminho correto? Será que nós estamos produzindo os frutos da forma que Ele espera que sejam produzidos? É isso que Deus quer saber, né? Porque quando isso acontece, quando o fruto não é bom, a gente procura logo o culpado. Eu quero dizer pra você que a culpa não é do agricultor. A culpa geralmente não é do agricultor. Geralmente não, nunca, vou tirar esse geralmente. A culpa nunca é do agricultor. A culpa sempre é da terra. A culpa é de Deus. Nunca. Então, por favor, eu quero que você, nessa tarde, nessa tarde de quarta-feira são 15h52, que você procure olhar para você mesmo, procure fazer uma autoanálise de você mesmo, para entender por que você não está frutificando, né? Por que os frutos que você tem dado, não tem, sabe? Parece que o fruto não está alimentando muito, né? Não tá sendo suficiente. Sabe quando você produz muito, mas quanto mais você produz, parece que nada está dando certo? Então, vamos entender que tipo de fruto é esse. Será que nós estamos sendo conduzidos da forma com essa... Nós sendo conduzidos, não. Nós estamos nos deixando conduzir pelo agricultor, ou se nós estamos sabe, de acordo com o nosso entendimento, indo do nosso jeito, crescendo da forma que nós queremos, desordenadamente. É isso que Deus quer saber hoje, né? E Ele está nos convidando a corrigir a terra. Ele está dizendo, está na hora de corrigir, de tirar tudo. Tem recado aí, irmão? Ah, tá no zap. Então, assim, Ele está nos chamando para corrigir a terra. Ele está nos chamando para olhar e limpar essa terra. Dizer assim, ó, tá na hora de limpar a terra. Tá na hora de você olhar o que é que tá em você. O que é que tá em você que não tá legal, sabe? O que é que tá em você que não tá bom? O que é que tá em você que tá impedindo você de caminhar? O que é que tá em você que tá impedindo que a água entre, que a água alimente, que os nutrientes cheguem para você? O que é que tá impedindo? O que é que tá impedindo aí? Né? Vamos entender o que é que tá impedindo que a gente não frutifique da forma correta. Que os frutos não sejam aprazíveis. Porque já foi dito aqui que você pode estar num caminho, você está crescendo, mas o fato de você estar dando fruto agora não significa que você está pronto. Não significa que você está firmado. Né? Não significa. Então essa é a palavra que Deus trouxe para mim e para você hoje. E amanhã Deus vai continuar falando sobre isso. Sobre a vinha. Né? Hoje Deus falou você como vinha. Amanhã a gente vai entender o que é que Deus quer. Né? Qual é a nossa responsabilidade.